Fala pessoal, revisão específicas UERJ. Eu sou o Rodrigo Maroni, o seu professor de Biologia. E aí a gente se depara agora com a questão de número 4, uma outra questão também de fisiologia humana. Acompanhe na tela. A diabetes mellitus, também conhecido, pessoal, para os meus alunos, diabetes mellitus. Pegue essa dica. Mel. Você lembra de mel? Você lembra de quê? Doce. Se você lembra de doce, você lembra de quê? Açúcar. Significa que a diabetes mellitus é aquela que você vai ter no sangue grande quantidade de glicose, grande quantidade de açúcar. Então, o seu sangue, ele fica o quê? Doce. Perfeito? A diabetes mellitus do tipo 2 é uma condição clínica caracterizada, olha só, pela elevada glicemia devido à resistência à ação do hormônio insulina. Qual é a função desse hormônio insulina? É sinalizar para a célula, mais especificamente para as proteínas, específicas da célula que vai se encaixar com a insulina para fazer com que a membrana plasmática abra passagem para a glicose que está no sangue entrar na célula para ela ser transformada em energia. Só que eu tenho ali uma resistência a essa insulina. A minha célula ela não reconhece mais essa insulina. Então ela não consegue abrir. Então a glicose ela não entra. Então a glicose ela chega, bate na membrana plasmática e volta para o sangue. Então eu vou ter uma grande quantidade de açúcar no sangue. Diabetes mellitus, perfeito? A dopaglifosina é um dos medicamentos utilizados para o tratamento dessa doença, pois atua na inibição da atividade do cotransportador sódio-glicose no néfron, impedindo a reabsorção renal da glicose. Então essa medicação ela faz o quê? Ela inibe, porque o néfron ele não vai filtrar o sangue, a glicose não está no sangue, correto? Então, se o néfron ele filtra o sangue e ele pega novamente toda essa glicose que foi separada, que foi filtrada ali no sangue, porque a função do néfron, que compõe o rim, é separar os compostos nitrogenados ou os compostos tóxicos dos compostos benéficos para o nosso corpo. E a glicose, ela é um composto orgânico benéfico, fornece energia. Mas no caso da pessoa diabética, essa glicose ela é reabsorvida em grande quantidade, só que ela tem tanto açúcar no sangue que vai aparecer também essa glicose no sangue, tá? Desculpe, vai aparecer essa glicose na urina. Então, um dos sintomas, que o médico ele pede para o paciente observar é que ao urinar em volta ali do vaso, observar se vai aparecer urina com o passar do tempo. Desculpe, que vai aparecer formiga com o passar do tempo. Por quê? Porque se filtrou o seu sangue está com muito açúcar, vai ter excesso de glicose na sua urina. Então ela vai secar ali e vai ficar açúcar. Quem vai ali atrás desse açúcar? As formigas, ok? Então a medicação ela faz o quê? Ela impede a reabsorção de sódio e de glicose. Nomeie a região do néfron em que ocorre a ação da dapaglifosina. Lembrando
que a função dela é impedir a reabsorção renal. De quem? De sódio e de glicose. E aí você tem que ter uma noção da estrutura de um néfron. Lembrando que o néfron, ele é constituído aqui, ó, de uma cápsula glomerular. Dentro dela aqui eu vou ter o quê? O meu glomérulo. Vai sair em forma de um tubo, que ele tem uma queda. Lembrando que essa queda que a gente está vendo aqui é a alça de Henle, ou a alça néfrica. E aqui, ó, tem a primeira curvinha, que eu chamo de tubo contorcido proximal. Logo aqui, eu tenho a minha alça de Henle, ou alça néfrica. Eu tenho aqui o meu tubo contorcido distal, porque está distante do glomérulo, que desemboca no meu túbulo coletor, aonde vai pegar o filtrado glomerular e vai jogar até a bexiga, formando ali a urina. Perfeito? Então vamos lá. Nomeia a região do néfron. Então, a região do néfron que vai acontecer a reabsorção, né, do sódio e da glicose é onde? É no tubo contorcido proximal, impedindo assim a reabsorção renal da glicose. Perfeito? Então, se eu reabsorvo pouca glicose no meu sangue, eu vou ter pouca açúcar. Explique ainda a relação entre a ação desse medicamento e o controle da diabetes do tipo 2. A glicose não é interiorizada pelas células, sendo eliminada na urina, o que reduz os níveis de açúcar no sangue. É isso. Então, se eu não estou absorvendo essa glicose, eu vou ter pouco açúcar no sangue, então não vai entrar na célula. Perfeito? Logo, eu vou encontrar essa grande quantidade na urina. Então, vai aumentar a quantidade de açúcar presente na urina. A glicose não é interiorizada pelas células, sendo eliminada na urina, que reduz os níveis de açúcar no sangue. Quer ser aprovado para a medicina? Vem agora, venha ser RM Biomedic e que venha a sua aprovação. Abraço!